Boa noite, que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar nos envolvendo nessa noite. Graças a Deus nós estamos aqui, sem chuva, na tranquilidade desse tempinho gostoso, porque nem está muito calor, nem está chovendo demais. Então, para mim, é uma alegria estar aqui. Eu trago um abraço muito fraterno do Centro Espírita Irmãos de Boa Vontade, casa que fica localizada, como foi dito, no bairro de São Martim. E para mim é uma alegria estar nessa casa irmã, onde a gente tem amigas e amigos tão queridos que fazem parte da nossa vida já de muitos anos. Quando a gente vem falar sobre maternidade, o sagrado dever da família, da vida, a gente tem que primeiro lembrar de um detalhe. O Livro dos Espíritos nos explica que sexo o espírito não tem. Então, a gente poderá estar em uma existência com essa roupagem de mulher e teremos a maternidade, mas numa outra reencarnação, poderemos estar num corpo masculino. Então, observem, a exposição da noite de hoje não é só para as mães, é para qualquer um de nós, para que a gente possa fazer uma reflexão, porque hoje você está na roupagem de mãe, poderá estar na roupagem de pai na próxima existência. Mas o sagrado, olha ali, dever da vida, nos traz uma grande reflexão, porque todos nós precisamos pensar e refletir que esta vida que aqui se dirige não é a vida que a gente tem espiritual, mas esta vida que nós temos aqui encarnados. E quando eu digo encarnados, eu gosto sempre de chamar atenção. Não é encarnado da cor vermelha não, viu minha gente? É encarnados do corpo físico. Eu tenho uma amiga muito querida, que a filha dela tinha 16 anos, a primeira vez que foi no centro espírita. E o expositor da noite, naquele dia, falou muito sobre encarnado, que a gente costuma falar, né? O nosso linguajar espírita. E quando terminou a exposição, a jovem de 16 anos, lá fora, chegou para mim e disse assim: "Ô tia, por que é que vocês gostam tanto de falar de vermelho?" E eu: "Que vermelho?" Aí ela disse: "Vocês falam demais da cor encarnada." O que quer dizer, queridas irmãs e irmãos, é que ela não tinha entendido nada do que tinha sido exposto. Por isso, quando eu estou aqui em cima, eu gosto de sempre esclarecer, porque às vezes a gente pensa assim, todo mundo sabe, mas pode estar chegando aqui alguém pela primeira vez e não saiba que o encarnado que a gente fala somos nós, quando estamos num corpo físico. Então, na noite de hoje, a gente vai falar exatamente sobre a gente, que estamos reencarnados, que estamos nesse momento com um corpinho físico. E que, queridas irmãs e irmãos, infelizmente, tantos de nós estamos malbaratando a oportunidade de estarmos nesse corpo físico. Paremos um momento sequer, onde a gente ligue uma televisão ou a gente pegue o nosso celular. A gente vai ver pessoas desvalorizando as suas vidas físicas. A gente vai ver pessoas fazendo coisas com os seus corpos sem parar para refletir na importância que tem essa existência no corpo físico para nós. Nós não podemos, como
pessoas que estão numa casa espírita. Não estou nem falando que você seja espírita ou não, porque não interessa. Mas eu estou aqui chamando a atenção. Se a gente veio na noite de hoje para esta casa, nós estaremos tendo esse esclarecimento. Então a gente não pode mais malbaratar a vida no nosso corpo físico, mas ao contrário, a gente tem que valorizar muito essa chance, essa oportunidade que nós estamos tendo, deste grande dever da vida que aqui nós estamos tendo. Então, deixa eu trazer para vocês a primeira questão que eu queria abordar. A missão do lar, o sagrado dever da vida. Que missão é essa e que lar é esse que a gente veio na noite de hoje trazer? Porque primeiro a gente tem que começar a pensar. Todos nós moramos ou numa casa ou num apartamento. Isso não quer dizer ser lar. Lar é algo diferente, que depende de todos aqueles que estão habitando naquele local. E o lar, ele tem uma grande missão para que a gente possa refletir, porque eu não estou falando do outro, eu estou falando de nós que aqui estamos e que vamos poder refletir e pensar no que nós estamos fazendo, porque para a gente o outro não importa. O grande alvo que a gente tem neste lar, a grande missão desse lar, é exatamente o espírito reencarnante. Quem é que está reencarnando? Com certeza, primeira reflexão, é um espírito que traz as suas experiências, que traz a sua bagagem, porque ele não está tendo a primeira existência no corpo físico, mas ao contrário, ele é uma pessoa que já traz outras experiências, de outras existências. Então, o primeiro alvo que a gente tem que pensar é nesse espírito que está reencarnando. A segunda questão, o papel, minha gente, ou como algumas pessoas atualmente gostam muito de usar o termo, protagonista. Quem é o grande protagonista neste lar? E aí eu venho trazer hoje como mães e pais. Quando a gente tem a oportunidade de ter as duas figuras como os grandes arquitetos biológicos e morais. Por que biológicos, minha gente? Porque nós, pai e mãe, ou homem e mulher, vamos dar o corpinho físico, quer dizer, a biologia. E arquiteto no sentido moral, porque pai e mãe é para exatamente trabalhar e dar a educação de caráter. Por quê? Paremos cada um de nós para refletir. Se há um pouquinho antes eu disse que nosso grande alvo é o espírito reencarnante e que ele traz uma bagagem reencarnatória, ele não está tendo a primeira existência, este espírito já teve outras educações. Cada um de nós aqui, nós já tivemos outras existências, o que quer dizer outras educações, outro tipo de educação, sem estar falando, queridas irmãs e irmãos, em instrução. Não estou falando em bagagem de instrução, de leitura, de graduação, nada disso. Eu estou falando de educação, que é aquela formação de caráter. Vou dar um exemplo bem simples para a gente parar para refletir, bem simples.
Se nós estivéssemos agora nascendo em Roma ou na Grécia antiga, nós estaríamos sendo educados, cada um de nós, para ser um guerreiro. Era natural a educação ser para ser guerreiro, para ser um grande conquistador de terras. Queridas irmãs e irmãos, pare para pensar. O que é que a história nos diz? Que justamente os guerreiros conquistavam através da força, através da guerra, através da morte do inimigo. Observem, cada um de nós que possamos ter tido uma reencarnação naquele período, uma existência naquele período, trazemos conosco agora uma bagagem de violência, uma bagagem de guerreiro, uma bagagem de conquistador. Então, nós não deveríamos nos surpreender quando pessoas que a gente conhece trazem dentro de si essa violência, que a gente às vezes até diz: mas eu nunca eduquei desse jeito, porque tu é tão brabo. Quantas vezes a gente diz isso? Aqui para nós, minha gente, tem criança que desde pequenininho já mostra uma brabeza, uma violência, uma agressividade, que você fica pensando, de onde é que vem? Exatamente das educações que teve nas outras reencarnações. Então, observe que nós, pais e mães, nesta existência, teremos que ser um grande arquiteto moral, porque nós vamos trabalhar nesta nova educação, nesta nova formação de caráter, dessa nova bênção que nós vamos ter nas mãos. Vou dar um exemplo disso muito simples, que nós tivemos o relato de um dos filhos de Divaldo Pereira Franco. Ele mesmo conta, não sei se eu já contei essa história aqui, onde Divaldo, numa conferência no ano de 1999, me marcou bastante, inclusive, porque foi exatamente o ano que o meu filho nasceu, 99. Ele contava de um filho dele. Divaldo teve muitos filhos, nenhum dele, mas todos adotados. O garoto, desde pequenininho, não parava num só lar da Mansão do Caminho. Em todos os lares ele criava confusão e ficava trocando de tias, trocando de casas. E uma vez ele foi pego na cozinha, ajudando as cozinheiras da Mansão do Caminho. E o que é que ele estava fazendo? Matando as galinhas. E como é que ele matava as galinhas? Puxando e quebrando o pescoço. Simplesmente assim, puxando e quebrando o pescoço. E Divaldo ficava vendo ele fazendo maldade com os gatos, ele querendo jogar badoque nos passarinhos. Chama o garoto e diz: "Ô meu filho, por que você quer matar as galinhas? Tanta coisa para você fazer aqui na mansão." Nessa época ele tinha apenas 11 anos de idade. E o garoto olha para tio Divaldo e diz: "Tio Divaldo, mas eu gosto tanto de sentir o sangue quente escorrendo nas minhas mãos." Observem, ele não fazia aquilo por maldade. Ele apenas gostava do que estava fazendo. Divaldo, não se conformando com aquela resposta, ficou com aquilo o dia todo, remoendo na sua intimidade. Quando teve a oportunidade, conversa então com sua mentora, Joana de Ângeles, e pergunta: "Ô minha irmã, senhora, por que fulaninho é desta forma?" E ela simplesmente lhe diz: "Divaldo, porque a outra existência dele, ele era guerreiro, ele fazia isso com naturalidade,
Matar para ele era como ele ganhava vida. E ele tem centenas de anos na espiritualidade, onde agora nasceu para você ajudar na sua educação. Então observemos, queridas irmãs e irmãos, como isso também pode acontecer na nossa casa. Nós poderemos estar precisando trabalhar esse lado moral desse espírito reencarnante. O outro ponto que a gente quer também trazer aqui como missão do lar, qual é o nosso grande foco? E ali vem a grande questão de nós que estamos aqui. Educar pelo exemplo diário e pelo amor ativo. Esse amor que a gente tem que ter pelo nosso próximo. Educar pelo exemplo diário. E quantas vezes a gente em casa se pega frente aos nossos filhos, netos ou quem seja, tendo atitudes equivocadas, não dando o nosso exemplo. Porque, queridas irmãs e irmãos, escola não educa ninguém. Escola dá instrução. É para você aprender a ler, escrever, contar, interpretar, juntar, fazer equações, isso tudo na escola. Mas a educação, por isso inclusive que se chama de educação doméstica. Doméstica vem exatamente do nosso lar. Então o grande foco que a gente precisa refletir é esse. Eu como pessoa, como espírito também reencarnado, educado. Eu estou, cada um de nós, parando para refletir. Eu sou uma pessoa já educada. Eu já consigo ver no meu semelhante uma outra pessoa que merece respeito, que merece atenção, que merece a minha gentileza ou não. Porque vejam, hoje, logo pela manhã, eu via no jornal que estava ligado à televisão aonde eu trabalho, uma pessoa que foi a um salão de beleza, cortou o cabelo e que não se agradou do seu corte de cabelo, não gostou do que o cabeleireiro fez, vai até lá, reclama do cabeleireiro. E o que é que a pessoa faz? Abre a sua bolsa, tira uma faca e vai tentar esfaquear o cabeleireiro. Paremos para pensar. Não existe na vida nenhum motivo pelo qual você vá agredir outra pessoa com uma faca. E apenas um corte de cabelo seria motivo? Será que nós poderemos considerar essa pessoa como uma pessoa educada? E aí a gente tem que parar para pensar. Será que nós verdadeiramente, nos nossos lares, estamos, cada um de nós, trabalhando nesta nossa educação íntima? Porque a doutrina dos Espíritos veio para cada um de nós. E no Evangelho já lá está dizendo que nós precisamos domar as nossas más tendências. Porque nós temos essas más tendências. Nós somos exatamente esses espíritos reencarnados. Por isso é que é tão importante a gente seguir a orientação recebida no Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo, cada um de nós. Há algum tempo atrás, Roselane vai lembrar dessa época, lá no centro onde eu faço parte, Irmãos de Boa Vontade, a gente instituiu
uma camiseta, uma farda para as crianças da evangelização. Por quê? Porque elas iam com roupas muito curtas, muito degotadas, as meninas, as mocinhas. E às vezes, quando a gente queria falar com a mãe e chamava a mãe vinha com a roupa pior do que a das filhas. Pior do que a das filhas. O que quer dizer que a própria mãe não tinha essa educação, porque ela não sabia nem ao menos diferenciar que certas roupas você pode ir para a praia, mas não vir a uma instituição religiosa. Então, observem que eu coloquei aí esses 3 pontos da nossa missão no lar. O nosso grande alvo, o espírito reencarnante. Grande alvo. O papel da mãe e do pai. Graças a Deus quando tem as 2 figuras. Se não tiver, só a mãe. E o nosso foco, a educação de cada um de nós. A gente tem que pensar porque em ambos somos instrumentos do plano espiritual para o progresso moral da humanidade. A gente tem sempre que pensar nisso. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui para simplesmente aproveitar a vida, mas nós estamos sim para progredir, para fazer algo diferente. Se eu começo a me observar e eu sei que eu tenho um vício ou um mau costume, eu tenho que começar a me policiar, porque é isso que a doutrina dos espíritos nos ensina. Eu não vou ficar dizendo como a síndrome da Gabriela, dizendo assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Queridas irmãs e irmãos, para nós isso não existe. Para nós o nosso grande valor é a gente exatamente procurar modificar as nossas vidas. É procurar, como eu disse antes, domar as nossas más tendências. É a reforma íntima que a gente precisa ter. Mas vamos lá. Qual é a primeira fase, o primeiro fator que a gente precisa levar em conta? É exatamente o planejamento reencarnatório. Nada, queridas irmãs e irmãos, acontece por acaso. Quando cada um de nós estávamos na espiritualidade ou na erraticidade, que é o mesmo lugar onde os espíritos ficam esperando para reencarnar ou para nascer de novo. Quando nós estávamos lá esperando para nascer de novo, muitos de nós pedindo pelo amor de Deus para ter uma nova oportunidade, para mergulhar de novo num corpinho de carne como esse que nós temos aqui agora, nós lá fizemos um planejamento. Ninguém foi jogado assim na terra como uma semente. Vamos ver se dá alguma coisa. Não. Todos tivemos um planejamento reencarnatório, onde neste planejamento foi nos dado oportunidades, foi nos dito, inclusive, como poderíamos crescer ou não. Vou citar um exemplo. O livro Os Mensageiros. A gente vê ali 3 amigos que, ao virem no seu planejamento reencarnatório, iriam nascer juntos para trabalhar num centro espírita. E ali, no livro Os Mensageiros, a gente vai ver que alguns deles não conseguiram fazer o grande trabalho que deveriam, mas o planejamento tinha sido feito. O planejamento tinha sido todo organizado para que bem acontecesse a reencarnação de cada um. Mas vamos lembrar que tudo, minha gente, nós temos o nosso livre-arbítrio.
Então, olha lá, ministério da reencarnação. O espírito prepara-se na erraticidade, escolhendo o gênero de provas, livre-arbítrio. Então, enquanto a gente está na erraticidade, que é esse local que a gente fica esperando para reencarnar, neste planejamento, nesta preparação, cada um de nós tem o livre-arbítrio. Você vai ver se dá certo, você vai ver se quer, você vai ver se aceita. Não temos, queridas irmãs e irmãos, naquele momento, nada imposto. Nada imposto, a não ser quando é uma reencarnação que seja imediata. Naqueles momentos a gente tem a oportunidade de pensar, de refletir. E quando nós estamos livres desse corpo físico, a gente consegue pensar e refletir com muito mais tranquilidade, com mais leveza. A gente sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós sabemos melhor as nossas escolhas, o que a gente deve fazer. É neste momento que a gente está escolhendo. Depois a gente vai ter a ligação fluídica. O que é essa ligação fluídica? É o laço fluídico estabelecido entre o reencarnante e o útero materno. A questão 344 fala bem deste momento, desse laço fluídico, desse momento de união. O livro de André Luiz, Missionários da Luz, também vai nos citar o exemplo do espírito Sigismundo, para exatamente ele poder reencarnar. Todo o processo preparatório, quando a mãe e o pai estavam em casa, quando eles saíam do corpo físico no momento do sono, o espírito era levado para ali, para o reencontro, para se harmonizar com aqueles dois, com aquela família. Não vou contar aqui a história porque não é o nosso tema, mas a gente tem que entender nesse momento: nada acontece por acaso. Ninguém nasceu na família errada. Ninguém veio jogado ao léu pela sua sorte. Ao contrário, doutrina dos espíritos nos explica que nem sorte, nem má sorte não existe. Mas o que existe é uma necessidade evolutiva de cada um de nós. Então, esse laço fluídico, ele vai acontecendo com a mãe principalmente, mas também com o pai, para poder exatamente o espírito nascer na família que poderá ter a sua melhoria evolutiva. A outra questão, depois do laço fluídico, a gente vai ver a ação perispiritual. O que é, minha gente, esse perispiritual para quem não conhece? O livro dos Espíritos nos mostra e nos ensina que nós somos formados por cada um de nós, 3 questões. Espírito, que é a centelha divina, corpo físico, que é esse corpo de matéria, e o corpo perispiritual, ou perispírito. Perispírito é uma palavra que o professor Hipólito Leon Denizar de Rivaio, quer dizer, Allan Kardec trouxe para nós, que é exatamente o envoltório do espírito. Esta ação perispiritual, minha gente, é porque exatamente naquele momento, o perispírito, a gente poderia dizer que é o nosso HD. O notebook não tem memória, a nossa memória é o nosso perispírito. Está ali, minha gente, tudo gravado. Todas
todas as existências passadas estão gravadas nesse nosso perispírito, nesse corpo perispiritual. Então, nesse momento é que vai ter a ação biológica guiada. Um exemplo bem simples, para a gente ter uma ideia. Se em uma outra existência eu me suicidei através de uma arma de fogo atirando no meu coração, o meu perispírito, ele estará nesta parte cardíaca lesionado. É nesse momento que o perispírito do reencarnante atua sobre o óvulo materno. O meu perispírito já trará aquele problema cardíaco, aquela lesão perispirítica cardíaca. Por quê? Aí alguém pode dizer, castigo de Deus. Não. Consequência da minha atitude equivocada do passado, quando eu me suicidei. Por isso é que é tão importante a gente parar para pensar. Muito das nossas ações são consequências da nossa atitude, do nosso comportamento, do nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes a gente lesiona o nosso perispírito pelos maus hábitos que nós temos. E pela justiça divina, quando vai sendo criado o laço fluídico, este laço fluídico vai ter essa ação perispiritual, porque aquele espírito foi quem lesionou o seu corpinho perispiritual. É consequência. Depois disso vai ter uma seleção magnética. Queridas irmãs e irmãos, é muito interessante essa parte. Principalmente quando a gente vê e quando a gente para pensar. A mulher, quando vai ter, o seu óvulo liberado, que estará ali no útero, esperando, naquele momento, no ovário vai ser esperando o espermatozoide chegar. É uma verdadeira corrida de espermatozoides, mas um ganha. É claro, poderá ser 2 se foram gêmeos. Mas observem, neste momento vai ter uma seleção magnética. O que vai ganhar é o que precisa ganhar. É o que precisa trazer aquelas características necessárias ao corpinho físico. Por isso, quando a gente vê qualquer pessoa com algum problema físico, nunca pense, foi erro divino. Nunca pense, ai meu Deus, o que é que aconteceu a essa pessoa? Não, é a consequência que precisava ter. Todos nós temos o corpo físico que nós necessitamos ter para a nossa evolução. Então, o óvulo seleciona o espermatozoide mais útil à programação reencarnatória, não apenas o mais rápido. E isso André Luiz, no Missionários da Luz, nos traz, exatamente citando o exemplo de Sigismundo. E o que é importante, minha gente, que eu trouxe ali embaixo, só no ano de 1991, é que a ciência já comprovou isso, que existe uma ação magnética sobre isso. O expositor Décio Iandoli, ele tem vários estudos explicando exatamente isso. Como André Luiz, já lá no início dos anos de 1940, 50, quando ele trouxe a série André Luiz através de Chico Xavier, trazia dados e informações que a nossa ciência médica ainda não tinha. Vejam como isso é interessante, essa ação magnética dos espíritos. E no fundo, minha gente, no final, o globo de luz. O que é o globo de luz? É a bênção do óvulo fecundado. É o encontro dos gametas gerando um globo microscópico de luz, iniciando o movimento da vida latente. Por isso, nós espíritas somos contra o aborto.
A gente só é a favor do aborto, como está escrito lá no Livro dos Espíritos, quando a gravidez coloca em risco a vida da mãe. Por quê? Porque, querendo ou não, a mãe já está na sua encarnação. E ela poderá depois ter a oportunidade de ter um novo bebê. Mas observemos, desde o momento da concepção já existe vida. Na realidade, esta vida, ela inclusive já estava ali junto daquela mãe. O espírito já é colocado ao lado da mãe, mesmo antes do momento da concepção. Queridas irmãs e irmãos, e aqui eu chego então para essa questão da maternidade, para chamar a atenção de todos nós, esse bênção divino que é ser mãe, essa missão sagrada de nós estarmos colocando uma vida no mundo. E até hoje, a única forma de se nascer, de se ter um corpinho novo, é através de uma mãe, da gravidez de uma mãe. Não importa se por atividades, né, de inseminação artificial ou se pela natureza, não importa. O que é que importa é que a criança é gerada no ventre da mãe. Então, desde os primórdios, a importância dessa mãe ter todo o cuidado com o seu próprio corpo, dessa mãe entender a importância de ela estar carregando no seu ventre um novo ser que vai vir à terra. É claro que eu não estou aqui neste momento tirando a importância das mães que a gente chama do coração, daquelas mulheres que adotaram seus filhos. Não, mas a gente entenda, porque infelizmente nós vemos mulheres que engravidam e não têm o devido cuidado com as suas gestações. Não têm o devido cuidado de entender que desde o primeiro momento, desde o momento da concepção, ali do seu lado já tem um espírito. Você, inclusive como mãe, já poderá estar evangelizando seu filho dentro do seu ventre, porque ele já vai estar sentindo tudo com você. As suas vibrações, as suas emoções, tudo já passa para o seu bebê. Não é só a alimentação, como algumas pessoas pensam, que passa pelo cordão umbilical. Não. Todas as emoções. Então observemos, queridas irmãs e irmãos, quando vermos uma mulher grávida, da importância de a gente fazer com que elas entendam isso, principalmente as que não têm o conhecimento espírita e que não valorizam esse momento tão maravilhoso que é a gestação. Aí eu queria trazer para vocês, para que a gente pudesse compreender um pouquinho deste educando ou deste reencarnante. Esta imagem, que é uma imagem de IA, de inteligência artificial, é como se fosse ali um iceberg. E eu trago para vocês exatamente como uma metáfora para que a gente pudesse entender. É a bagagem para que a gente observe. Tudo, essa linha aqui desse círculozinho assim, é como se fosse a parte de a gente ver. O que está para cima é a parte do iceberg. O iceberg é aquela pedra de gelo bem grande que tem nos mares. Aquela parte de cima do gelo, aquilo ali é o que o Espírito mostra para cada um de nós. É o que eu mostro para vocês. Vocês estão vendo só aquela parte ali de cima minha. Toda esta parte que está aqui embaixo, queridas irmãs e irmãos, observem que é bem maior.
a gente não tem como ver. Vou dizer uma palavra que todo mundo possa entender. É a nossa intimidade. É aquilo que está guardado lá dentro do nosso ser, que muitas vezes nem nós nos conhecemos, nem a gente sabe. Vou dar um exemplo bem simples para que vocês entendam. Eu sempre fui aquela pessoa que dizia assim: vão-se os anéis, ficam os dedos. Se alguém chegar perto de mim algum dia e for me roubar, leve tudo, me deixando com vida. Eu uma vez fui assaltada lá no bairro de R5, Ibura. Morava bem pertinho de Alberto. Minha gente, três cidadãos cortaram a gente de carro, desceram todos armados e vieram 2 para o meu lado, para o lado do banco do passageiro, e um outro para o outro lado. Botaram as armas em cima da gente e disseram: desce, que a gente é da polícia, que é o carro, não sei o quê. E eu fiquei sem entender nada, olhando assim. Peguei minha bolsa, o homem foi agarrar minha bolsa. Minha gente, naquele momento, nem eu me conheci. Dei-lhe uns gritos nos homens, os homens ficou tudo assim olhando para mim. Peguei minha bolsa de volta, puxei dele e disse: me dê. Você está pensando o quê, rapaz? Eu sou professora. Olha, vê, Luciene, fazia alguma coisa? Eu sou professora. Você está pensando que vai levar minha bolsa? Leva não, me dê, que está o remédio da minha filha aqui dentro, que minha filha está doente. Minha gente, que tolice eu fiz naquele momento. Podia ter perdido minha vida. Podia ter perdido minha existência. Era esta minha intimidade que fica aqui, guardada, escondida, que naquele momento apareceu. Assim somos qualquer um de nós, e é o nosso filho. Ele tem uma parte guardada dentro dele que a gente não conhece, que a gente não sabe. E observem, queridas irmãs e irmãos, olha o que eu coloquei ali. Todo educando. Por que eu coloquei educando, minha gente? Eu sou professora, então a gente usa muito essa palavra. E é exatamente o que a gente precisa fazer: educar os nossos filhos. Seja filho no berço ou não, traz consigo um universo oculto. Esse universo que está lá dentro. O verdadeiro educador navega respeitando o que está submerso. A gente tem que entender, queridas irmãs e irmãos, que os nossos filhos são espíritos, que esses filhos trazem essa bagagem escondida, que muitas vezes passará a existência toda e pode ser que a gente nem veja. É por isso que a gente educa o filho dando sopa de legumes para ele todo dia quando ele é pequenininho. Quando ele fica um pouquinho maior, que você pergunta e diz assim: vem meu filho, vem tomar sua sopa. Ele olha assim: eu não gosto de sopa. Como não? Se você educou seu filho a vida toda tomando sopa. Quando você educa ele desde pequenininho, quando ele se torna maior, ele faz uma coisa na escola que nem você acredita, que quando a professora vai dizer: olhe, seu filho fez isso, isso e isso, você olha assim e diz: o meu filho não. Aí você olha para a carinha dele, aquela cara de anjo, de santo, e você pergunta: foi você que fez? E ele: foi. Quantas e quantas vezes nós já não passamos por situações assim, porque os nossos filhos trazem essa bagagem reencarnatória, está lá dentro, submersa. É o comportamento dele que vai mostrar dia após dia. E deixa eu trazer um detalhe que é muito importante, muito importante. Cada filho é um filho. Ninguém pense que vai educar os filhos iguais.
Porque vou dizer uma notícia, viu, minha gente? Filho é que nem as mãos da gente, ó. Tudo diferente. E se você colocar esta mão junto com esta, pode ser o mesmo dedo, o dedo indicador. É diferente. O dedo da mão direita é um jeito, o dedo da mão esquerda é outro. Assim são os nossos filhos, são espíritos. Nós não podemos educar filhos do mesmo jeito. Ao contrário, nós temos que ter este entendimento de cada filho, porque observem, queridas irmãs e irmãos, nesta parte que está embaixo, na nossa intimidade, essa parte que não está aparecendo, poderá estar ódios violentos e desejos de vingança do passado, porque você não sabe, queridas irmãs e irmãos, quem é que você está recebendo ali nos seus braços. Pode ser exatamente o seu inimigo do passado. Pode ser exatamente a mãe sua no passado que você, como um filho ingrato que foi, abandonou. Ela pode agora estar retornando como sua filha e traga dentro de si aquele ódio, aquela raiva de um dia ter sido abandonada. Prestemos aqui atenção para um detalhe que eu vou dizer que é importante. Só esse detalhe, se você guardar, você já vai estar aprendendo muito. Quando a gente morre, porque todos nós morremos, e a doutrina dos espíritos nos ensina que a gente sai do corpo, quer dizer, desencarna, todos nós continuamos do jeitinho que somos quando estamos encarnados, cada um de nós. Então, se eu agora morrer, e como eu sou gordinha, eu vou desencarnar. Pode ser que Luciene desosse, que ela é mais magrinha do que eu. Prestem atenção. Eu vou chegar do outro lado, minha gente, igualzinha. Ninguém pense que eu vou virar santa, não. Eu levo meus erros e levo meus acertos. Eu levo minhas virtudes, mas levo os meus defeitos. Então, dependendo do tempo que eu ficar na erraticidade, dependendo da aprendizagem que eu quiser ter na erraticidade, eu poderei trazer esse ódio comigo, este rancor comigo. E a gente recebe aquele espírito, recebe aquele bebê com tanto amor, com tanto carinho, com tanto desejo de receber aquele príncipe ou aquela princesa. E no passar dos dias, muitas vezes você vai vendo que o relacionamento se torna difícil. Por quê? É um espírito que está reencarnando, é uma antipatia sua do passado. Ali também vem repulsas instintivas inexplicáveis pela vida atual. Quantos de nós não vemos muitas vezes a pessoa que já traz algo que não gosta, que não quer fazer, que não quer aceitar? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência ou conheceram alguém que diz assim: mas eu não sei porque eu nasci nessa família. Eu não merecia essa mãe e esse pai. Oh, meu Deus, dá uma pena. Como eu disse antes, não existe acaso. Nós estamos na família que precisamos estar. E também ali vem as provas de contato incessante com os antigos desafetos. Então prestemos atenção, cada um de nós, para que a gente entenda que ao vermos o nosso filho, ao vermos o nosso neto, nós não estamos vendo só aquele ser do lado de fora, mas ao contrário,
Observemos que ali tem um espírito e que ali é que está a grande importância de a gente resgatar os laços do passado, de a gente fazer valer esse trabalho maravilhoso da maternidade. De nós mulheres que estamos tendo essa bênção, sabermos respeitar isso e de, no momento certo, dizer o sim. Mas se nós precisarmos dizer o não, digamos o não. Porque o não aos nossos filhos ou aos nossos netos, ou até aos bisnetos, quem tiver essa bênção de ter, é educativo. Nunca pense, não, mas eu tenho que fazer todos os gostos. Ao contrário, se você estiver fazendo todos os gostos, ali você estará, muitas vezes, colocando em risco a encarnação daquele filho. E eu vou dar, nesses momentos de encerramento, um exemplo para a gente refletir. Ainda há pessoas que bebem socialmente e que gostam de uma bebidinha. E eu já vi pessoas que pegam a chupeta do bebê, que molham na cerveja e que botam na boquinha daquela criança. Queridas irmãs e irmãos, o próprio lema dos Alcoólicos Anônimos, qual é? Evite o primeiro gole. A gente não sabe, queridas irmãs e irmãos, se ali não está reencarnado um alcoólatra, doente pelo vício da bebida. Então tenhamos muita atenção, como eu disse antes, com o exemplo que nós precisamos dar. Porque muitas vezes é através deste exemplo, como eu conheci, uma pessoa que pedia para a filha de apenas 11 anos, acende aí o cigarro para mim. E a filha de 11 anos aprendeu a fumar assim, acendendo o cigarro da mãe. Só que esta filha já tinha morrido, queridas irmãs e irmãos, de um problema no pulmão, em uma outra existência. Essa menina com 12 anos de idade começou a desenvolver uma tuberculose, quando não se tinha mais tuberculose no Brasil. Hoje em dia não, hoje em dia, infelizmente, a tuberculose está voltando. Mas há 20 anos atrás a gente não tinha mais casos de tuberculose. E esta menina desenvolveu um caso de tuberculose em uma instituição espírita, fazendo uma consulta mediúnica. A consulta mediúnica veio e trouxe para a mãe a psicografia dizendo assim: a culpa da doença da sua filha é sua, porque você deixou bem claro, e ninguém sabia disso, queridas irmãs e irmãos. Você manda sua filha fumar para acender o seu cigarro. Observem a nossa responsabilidade. Pensemos cada um de nós no que nós precisamos fazer para colaborar com o progresso moral dos nossos filhos, com o exemplo que precisamos dar. Pensemos cada um de nós que a oportunidade da bênção da reencarnação é um presente de Deus para cada um de nós. E queridas irmãs e irmãos, me lembro agora de um pequeno detalhe que eu não queria deixar passar. Se você teve ou tem uma mãe que em algum momento errou, se equivocou, lembre-se, ela fez o melhor que ela podia naquela época, porque era aquele o entendimento que ela tinha. Saibamos, cada um de nós, perdoar. Saibamos, cada um de nós, não apenas aceitar os nossos filhos como espíritos, mas lembrar também
que os nossos pais, principalmente as nossas mães, são espíritos também e trazem a sua bagagem evolutiva. Cada um deu o que podia dar de melhor. Que nós paremos para pensar assim: eu vou dar o meu melhor, eu fazer a minha parte, eu vou fazer como Jesus nos ensinou, amarmos-nos uns aos outros. Que Deus nos abençoe hoje, agora e todo sempre.